Bem-vindo a Resumai. Resumos de livros. Aqui você encontra o resumo daquele livro incrível que ainda não achou tempo para ler. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e faça parte do nosso canal. Ative o sininho para receber em primeira mão as novidades. E deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. A Sutil Arte de Ligar o FDAC, de Mark Manson. O livro revela uma abordagem direta e provocativa sobre como lidar com as expectativas irreais da vida e a busca incessante por felicidade. Ele desafia a ideia de que sempre devemos ser positivos, apontando que aceitar a realidade, com todas as dificuldades e limitações, é o caminho para uma vida mais significativa. A mensagem central é que a vida é limitada, e o tempo que temos deve ser dedicado ao que realmente importa. Escolher conscientemente onde focamos nossa energia, quais valores seguimos e quais problemas enfrentamos é o que define nossa qualidade de vida. O livro mostra que o sofrimento é inevitável, mas podemos controlar como reagimos a ele. Ao invés de tentar evitar problemas ou buscar constantemente aprovação e sucesso, a verdadeira liberdade e maturidade vem da aceitação de nossos limites, responsabilidades e falhas. Cada capítulo desafia crenças comuns sobre felicidade, sucesso, autoestima e escolhas, encorajando a reflexão sobre o que realmente faz sentido em nossas vidas e como lidar com as adversidades de forma honesta, realista e corajosa. O foco não é ignorar problemas, mas sim escolher quais merecem nossa atenção, assumindo responsabilidade e estabelecendo limites claros. O livro combina humor ácido, histórias pessoais e exemplos diretos, criando um guia de autodescoberta que incentiva ação consciente e reflexão profunda, libertando o leitor da busca vazia por aprovação externa e proporcionando uma visão mais clara sobre prioridades, valores e liberdade emocional. Capítulo 1. Não tente. A vida não é sobre buscar incessantemente a felicidade ou tentar agradar a todos ao seu redor. Muitas vezes nos sentimos obrigados a demonstrar sucesso, ser admirados ou evitar falhas, mas isso cria expectativas irreais que só trazem frustração. A verdadeira mudança e liberdade começam quando aceitamos que não podemos ser bons em tudo, que não precisamos resolver todos os problemas nem agradar todas as pessoas. É nesse ponto que a filosofia do não tentar se torna libertadora. Não se trata de desistir ou de se tornar apático, mas de escolher conscientemente em que investir energia e quais batalhas valem a pena enfrentar. Quando paramos de nos iludir com a ideia de controle absoluto, reconhecemos nossa vulnerabilidade e imperfeição, e isso nos dá clareza sobre prioridades. A cultura moderna nos ensina a buscar validação externa, likes, recompensas rápidas, mas isso nos afasta do que realmente importa. Ao aceitar limitações e fracassos, passamos a focar naquilo que tem valor genuíno para nós, assumindo responsabilidades pelas escolhas que fazemos e pelos problemas que decidimos enfrentar. Há uma diferença entre tentar a todo custo e agir de maneira consciente. O primeiro leva a exaustão e ansiedade, o segundo gera significado e crescimento. Esse capítulo exemplifica situações comuns em que pessoas investem tempo e energia em problemas irrelevantes ou em expectativas de outros, e como isso mina autoestima e senso de propósito. O não tentar é, na verdade, uma forma de escolher o que realmente merece atenção, de entender que sofrimento é inevitável e de direcionar nossos esforços para os desafios que fortalecem, transformam e conectam com nossos valores mais profundos. É sobre aceitar a vida como ela é, com limites e dificuldades, e perceber que o verdadeiro poder está na liberdade de escolha, na coragem de enfrentar problemas reais e na sabedoria de dizer não ao que não acrescenta. Essa abordagem desconstrói a ideia de que felicidade é ausência de dor ou sucesso constante e mostra que encontrar significado é mais relevante do que acumular conquistas superficiais. Ao internalizar essa perspectiva, o leitor é convidado a refletir sobre onde está gastando sua energia, a questionar crenças sobre perfeição e a assumir responsabilidade pelas decisões que definem seu caminho. O foco não está no conformismo, mas na clareza de valores, na autenticidade e na escolha consciente de problemas que valem a pena, criando um alicerce para os capítulos seguintes, que aprofundam como lidar com sofrimento, limites, falhas e prioridades, sempre enfatizando que liberdade e crescimento surgem ao reconhecer o que realmente importa. Ao aceitar nossas imperfeições e ao parar de tentar controlar o incontrolável, concentrando-se no que podemos influenciar de maneira significativa. Capítulo 2. Felicidade é um problema. A felicidade não é um estado constante e nem uma recompensa que se obtém simplesmente evitando problemas ou acumulando prazeres. Ela é consequência direta de enfrentar desafios significativos e assumir responsabilidades. A vida inevitavelmente apresenta dores, frustrações e decepções, e a busca por felicidade sem dor é ilusória,
levando à frustração e à ansiedade contínua. Esse capítulo explica que o verdadeiro crescimento surge quando escolhemos lidar conscientemente com problemas que têm valor, em vez de tentar escapar de todos eles. Cada pessoa enfrenta desafios únicos, e a forma como reagimos aos nossos problemas determina nossa satisfação com a vida. Evitar dificuldades ou adiar decisões importantes apenas prolonga o sofrimento e cria um ciclo de insatisfação. A chave está em reconhecer que a vida é limitada e que o sofrimento é inevitável, mas podemos escolher as batalhas que nos fortalecem, moldam nosso caráter e conectam com nossos valores mais profundos. A felicidade, portanto, não é a ausência de problemas, mas a habilidade de escolher problemas que valem a pena enfrentar e que nos ajudam a evoluir. Esse capítulo usa exemplos de pessoas que desperdiçam energia em preocupações superficiais, buscando aprovação ou conforto instantâneo, e mostra como isso corrói o senso de propósito. Ao contrário, quem aprende a lidar com problemas de forma intencional descobre satisfação e significado, mesmo diante de desafios. O texto enfatiza a necessidade de desenvolver resiliência emocional e aceitar que dores e frustrações são partes integrantes da vida, transformando cada dificuldade em oportunidade de aprendizado e autoconhecimento. É importante também perceber que não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nossas escolhas, atitudes e prioridades, o que gera liberdade e segurança interior. A reflexão proposta convida o leitor a analisar suas preocupações atuais. Quais são realmente importantes, quais valem a pena enfrentar, e quais apenas consomem energia e atenção sem trazer crescimento. Essa mudança de perspectiva exige coragem, porque desafiar a cultura do conforto e da validação externa não é fácil. É necessário assumir responsabilidade por decisões, erros e limites, abandonando a busca por aprovação e comparações com outros. Ao internalizar essa filosofia, cada problema se torna uma oportunidade de aprofundar valores, fortalecer a personalidade e experimentar satisfação real, diferente da sensação superficial de prazer momentâneo. Ao final, o capítulo reforça que felicidade é um subproduto de escolhas conscientes, enfrentamento de desafios relevantes e aceitação da vida como ela é, com todas as dificuldades, limitações e incertezas, criando uma base sólida para entender o valor do sofrimento, da responsabilidade e das escolhas apresentadas nos capítulos seguintes, mostrando que cada problema que enfrentamos pode nos moldar ou nos aprisionar, dependendo da consciência com que lidamos com ele e da clareza sobre o que realmente importa em nossas vidas. Capítulo 3. Você não é especial. A ilusão de que somos únicos, excepcionais ou destinados a uma vida sem dificuldades é uma das armadilhas mais comuns que nos impedem de crescer. Quando acreditamos que merecemos privilégios ou reconhecimento automático, criamos expectativas irreais sobre a vida e sobre nós mesmos, e qualquer obstáculo se transforma em frustração profunda. Esse capítulo desafia a ideia de autoimportância exagerada e nos lembra que a realidade é universalmente limitada. Todos enfrentam dor, fracasso, perda e desafios, e ninguém está isento dessas experiências. Reconhecer que você não é especial não é uma forma de se diminuir, mas de se libertar das pressões de uma autoestima inflada e da necessidade constante de validação externa. É nesse ponto que a maturidade começa. Ao aceitar que somos imperfeitos, limitados e sujeitos aos mesmos problemas que os outros, podemos direcionar energia para aquilo que realmente importa, em vez de desperdiçar esforços tentando provar algo para o mundo. O texto mostra que acreditar na própria grandiosidade sem mérito cria dependência de elogios, comparação constante e frustração. Em contraste, aceitar limitações, falhas e erros permite assumir responsabilidades e focar no desenvolvimento real. A vida não premia automaticamente o ego inflado, ela recompensa ação consistente, resiliência e escolhas conscientes. Esse capítulo utiliza exemplos de pessoas que cresceram acreditando que eram excepcionais, esperando facilidades, reconhecimento imediato ou que o mundo se adaptasse às suas expectativas, e mostra como isso leva a decepções e frustração contínua. O ponto central é que autoconhecimento e humildade são cruciais. Entender nossas limitações, reconhecer nossas falhas e aceitar que não somos o centro do universo nos torna mais fortes, conscientes e capazes de lidar com problemas reais. A ilusão da especialidade muitas vezes se manifesta em comparações desnecessárias, competição vazia e rejeição do sofrimento, levando à ansiedade e à insatisfação constante. Ao internalizar que não somos especiais, podemos focar em desenvolver habilidades, assumir responsabilidades e escolher problemas que gerem crescimento e significado. A mensagem também reforça que a autoestima saudável não é fruto de elogios ou da percepção alheia, mas de enfrentar desafios, assumir consequências e viver de acordo com valores próprios. Assim, aceitar que não somos excepcionais não nos limita. Pelo contrário, amplia nossa liberdade, permitindo direcionar esforços para objetivos reais,
relacionamentos autênticos e conquistas genuínas, em vez de buscar aprovação ou status ilusório. Esse capítulo prepara o terreno para compreender o valor do sofrimento, a importância da responsabilidade e da escolha consciente de prioridades, mostrando que a vida significativa não depende de se sentir especial, mas de agir de forma alinhada com princípios sólidos e enfrentar as dificuldades com coragem e consciência, mesmo quando ninguém observa ou valida nossos esforços. Capítulo 4. O valor do sofrimento. O sofrimento é inevitável e faz parte da experiência humana, mas a forma como lidamos com ele define a qualidade da nossa vida. Esse capítulo revela que não podemos eliminar dores e frustrações, mas podemos escolher quais tipos de sofrimento aceitamos e quais problemas realmente merecem nossa atenção. O ponto central é que todos sofrem, mas nem todo sofrimento é produtivo. Alguns são consequência de escolhas conscientes, outros surgem de expectativas irreais ou da tentativa de agradar os outros. Ao reconhecer isso, aprendemos a direcionar energia para questões que trazem aprendizado, crescimento e significado, em vez de desperdiçá-la com problemas superficiais ou autodestrutivos. A vida ensina que evitar dor a todo custo nos torna frágeis, dependentes de validação externa e incapazes de enfrentar desafios reais. Em contraste, assumir responsabilidades pelos problemas que escolhemos enfrentar nos fortalece emocionalmente e nos aproxima de nossos valores mais profundos. Esse capítulo apresenta exemplos de situações em que pessoas gastam tempo e esforço tentando escapar de pequenas frustrações ou buscando prazer imediato, sem perceber que isso apenas adia o sofrimento verdadeiro e mina o senso de propósito. Compreender o valor do sofrimento significa aceitar que dificuldades fazem parte do crescimento, que cada desafio enfrentado com coragem nos torna mais resilientes e capazes de construir uma vida significativa. A reflexão proposta leva a entender que problemas não podem ser eliminados, mas podem ser escolhidos conscientemente. É preciso decidir onde investir energia, tempo e atenção, e quais dores são aceitáveis porque contribuem para aprendizado, amadurecimento ou conquistas reais. O texto também enfatiza que nossa percepção de sofrimento é subjetiva. Situações que parecem pequenas para uns podem ser significativas para outros, e reconhecer isso ajuda a lidar com a própria vida de maneira mais equilibrada, sem comparações inúteis. Aceitar o sofrimento não significa se resignar ou se tornar passivo, mas agir de forma consciente, enfrentando desafios com coragem, aprendendo com erros e construindo resistência emocional. A mensagem reforça que a busca incessante por prazer ou a tentativa de eliminar todos os problemas é ilusória. A verdadeira liberdade surge ao escolher problemas que importam, assumir responsabilidade por eles e encontrar significado nas adversidades. Cada experiência dolorosa enfrentada com maturidade se torna uma oportunidade de crescimento, fortalecendo autoestima, confiança e senso de propósito. Ao internalizar essa perspectiva, o leitor percebe que sofrimento não é inimigo, mas aliado na construção de uma vida significativa, e que aprender a valorizar o desafio é essencial para entender os próximos capítulos sobre escolhas, responsabilidade, limites e prioridades. Mostrando que a felicidade real está intrinsecamente ligada à capacidade de enfrentar dores relevantes com consciência, coragem e foco no que realmente importa. Capítulo 5. Você sempre escolhe. Cada momento da vida nos apresenta escolhas, e assumir a responsabilidade por essas decisões é fundamental para viver de forma autêntica e significativa. Esse capítulo mostra que, mesmo diante de circunstâncias difíceis ou injustas, sempre há espaço para decidir como reagir, que problemas aceitar e quais valores priorizar. A ilusão de que somos vítimas das circunstâncias nos impede de assumir controle sobre nossa existência e nos mantém presos a frustrações e ressentimentos. Ao entender que a liberdade está intrinsecamente ligada à capacidade de escolha, passamos a perceber que cada sofrimento ou obstáculo carrega um elemento de decisão. Podemos aceitar a situação, reagir de forma consciente ou fugir dela de maneira improdutiva. A vida é limitada, e o tempo investido em problemas irrelevantes ou expectativas alheias é tempo desperdiçado. Escolher conscientemente focar no que realmente importa, alinhado aos nossos princípios e prioridades. Esse capítulo ilustra como muitas pessoas atribuem a outros ou a circunstâncias a responsabilidade por sua insatisfação, esquecendo que sempre há escolhas, ainda que difíceis, que podem transformar desafios em aprendizado e crescimento. Escolher conscientemente significa também entender que nem todas as opções são agradáveis, mas algumas são necessárias para avançar, desenvolver caráter e fortalecer resiliência emocional. O texto enfatiza que liberdade e maturidade surgem ao reconhecer limites e aceitar consequências, assumindo responsabilidade por cada decisão tomada, mesmo quando errada ou dolorosa. É importante perceber que escolhas inconscientes ou motivadas por impulso, medo ou busca por aprovação geram sofrimento adicional. Já escolhas conscientes,
alinhadas a valores pessoais, produzem sentido e satisfação duradoura. Esse capítulo também aborda a necessidade de refletir sobre nossas prioridades. Quais problemas merecem atenção, quais valores guiam nossas ações e como cada decisão influencia nossa trajetória. Ao internalizar que somos responsáveis por nossas escolhas, deixamos de culpar outros, reduzimos ressentimentos e aumentamos controle emocional. A capacidade de decidir nos dá poder para criar mudanças, definir limites e focar energia nos problemas que importam de fato, em vez de nos perdermos em distrações ou preocupações superficiais. Aceitar que sempre escolhemos, mesmo que de forma inconsciente, nos liberta da passividade e nos incentiva a agir com coragem, consciência e foco, transformando dificuldades em aprendizado e fortalecendo nossa vida emocional, social e profissional. Ao compreender que cada reação, atitude ou decisão é uma escolha, o leitor aprende que não existe caminho sem responsabilidade e que a liberdade verdadeira surge da consciência sobre onde investir tempo, atenção e energia, preparando o terreno para os próximos capítulos sobre erros, responsabilidade e limites. Capítulo 6. Você está errado sobre tudo, mas eu também. Todos acreditamos que nossa visão de mundo está correta, mas essa certeza é uma ilusão. Cada pessoa constrói suas crenças com base em experiências limitadas, informações parciais e interpretações subjetivas. Esse capítulo destaca que estar errado é parte inevitável da condição humana e que aceitar isso é um passo crucial para o crescimento. Reconhecer que podemos estar equivocados nos ajuda a questionar preconceitos, padrões de pensamento e expectativas irreais sobre nós mesmos e os outros. A arrogância de acreditar que sabemos tudo leva à estagnação, frustração e relacionamentos prejudicados. A vida é uma série de erros, ajustes e aprendizados, e cada falha nos oferece oportunidade de desenvolvimento quando encarada com honestidade e abertura. O texto ressalta que, ao admitir que estamos errados, criamos espaço para reflexão e novas perspectivas, permitindo tomar decisões mais conscientes e eficazes. Esse processo exige humildade, pois envolve aceitar críticas, reconhecer limitações e admitir que nossas certezas podem ser equivocadas, mas também fortalece resiliência emocional e capacidade de adaptação. Muitos conflitos e frustrações surgem da incapacidade de aceitar que os outros têm pontos de vista diferentes e que nossas interpretações podem estar distorcidas. Ao internalizar que estamos frequentemente errados, passamos a analisar problemas e relações com mais clareza, evitando julgamentos precipitados e expectativas irreais. O capítulo também mostra que a necessidade de estar certo constantemente gera ansiedade e tensão, enquanto a disposição para questionar crenças permite aprendizado contínuo e evolução pessoal. A vida é complexa e cheia de incertezas. Aceitar erros é reconhecer que não temos controle absoluto, mas podemos escolher como reagir, aprender e corrigir rumos. A mensagem central é que errar não é fracasso, mas oportunidade. A chave está em assumir responsabilidade pelas falhas, ajustar percepções e focar naquilo que podemos melhorar. Ao entender que todos estamos constantemente reinterpretando o mundo, o leitor é convidado a adotar uma postura de curiosidade e humildade, buscando conhecimento e crescimento em vez de validação ou certeza inflexível. Essa consciência prepara o caminho para lidar com críticas, frustrações e escolhas complexas, destacando que a evolução pessoal depende de reconhecer falhas, aprender com elas e agir de forma consciente. Aceitar que estamos errados, mas que isso é natural, fortalece nossa capacidade de enfrentar problemas, tomar decisões alinhadas a valores reais e cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos, abrindo espaço para o aprendizado constante que é essencial para viver de forma significativa e resiliente. Capítulo 7. Fracasso é o caminho para o sucesso. O fracasso não é um obstáculo a ser evitado, mas um elemento essencial do crescimento e do sucesso verdadeiro. Esse capítulo explica que todas as conquistas significativas surgem de tentativas, erros e ajustes constantes. A cultura contemporânea, muitas vezes, glorifica resultados imediatos e evita a exposição à dor e à crítica, mas ignorar o fracasso cria medo, procrastinação e estagnação. Ao abraçar a possibilidade de falhar, aprendemos a identificar erros, entender limites e aprimorar habilidades. Cada falha traz informações valiosas sobre o que funciona, o que precisa ser mudado e quais estratégias devem ser ajustadas, permitindo evoluir com mais consciência e assertividade. O texto destaca que o sucesso não é linear nem garantido. Ele exige resiliência, paciência e disposição para enfrentar o desconforto inevitável do processo. Pessoas que temem errar ou que buscam apenas aprovação externa tendem a evitar riscos e desafios, limitando seu potencial e permanecendo presas a zonas de conforto superficiais. Em contraste, aqueles que veem o fracasso como parte natural do aprendizado desenvolvem coragem,
autoconfiança e uma compreensão mais profunda de si mesmos. O capítulo também enfatiza que cada erro enfrentado conscientemente fortalece o caráter e clarifica valores, tornando decisões futuras mais assertivas e alinhadas com objetivos reais. A reflexão proposta incentiva o leitor a abandonar a obsessão por perfeição e controle, reconhecendo que experiências negativas são inevitáveis e podem ser aproveitadas como trampolins para conquistas maiores. O texto utiliza exemplos de pessoas que transformaram repetidas falhas em oportunidades, mostrando que resiliência emocional, disciplina e autoanálise são mais importantes do que resultados instantâneos ou reconhecimento externo. Além disso, o fracasso ensina limites e fortalece empatia, pois quem enfrentou derrotas compreende melhor a complexidade humana e a necessidade de paciência e compaixão consigo e com os outros. O capítulo reforça que aprender a falhar com consciência é uma habilidade que todos devem desenvolver, pois cada revés é uma chance de crescimento, redefinição de prioridades e alinhamento com propósitos verdadeiros. Ao internalizar essa perspectiva, o leitor passa a encarar desafios com menos medo, a experimentar novas estratégias sem paralisia e a construir uma vida baseada em aprendizado contínuo, responsabilidade e coragem, entendendo que o sucesso duradouro é consequência direta da habilidade de aprender com fracasso, ajustar rotas e persistir com propósito e clareza, transformando cada dificuldade em oportunidade de desenvolvimento pessoal, profissional e emocional. Capítulo 8. A importância de dizer não. Dizer não é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver, e este capítulo revela como a incapacidade de recusar pedidos, oportunidades ou compromissos irrelevantes é uma das principais causas de estresse, frustração e perda de foco. Muitas pessoas vivem pressionadas por expectativas externas, buscando agradar, ser aceitas ou manter uma imagem positiva, mas esse comportamento esgota energia, tempo e atenção. Aprender a dizer não significa estabelecer limites claros, escolher onde investir esforço e priorizar aquilo que realmente importa, alinhado aos nossos valores e objetivos. Recusar de forma consciente não é ser egoísta, mas preservar recursos internos para enfrentar problemas relevantes, assumir responsabilidades significativas e criar uma vida autêntica. O texto mostra que cada sim automático a demandas externas representa um não silencioso ao próprio crescimento e às próprias prioridades. Muitas frustrações surgem justamente do medo de desagradar ou do desejo de evitar conflitos, levando pessoas a se sobrecarregar com tarefas irrelevantes, relações desgastantes ou expectativas que não compartilham. O capítulo também ressalta que a habilidade de dizer não fortalece a autoestima, autonomia e clareza sobre o que realmente importa. Ao internalizar essa prática, o leitor aprende a avaliar cada oportunidade, pedido ou obrigação com critérios próprios, considerando benefícios, consequências e alinhamento com seus valores. A dificuldade em dizer não frequentemente gera ressentimentos, estresse crônico e dispersão de energia, enquanto a assertividade consciente cria liberdade, foco e capacidade de se dedicar integralmente aos problemas escolhidos. O texto traz exemplos de indivíduos que transformaram suas vidas ao estabelecer limites claros, mostrando que negar o que não serve permite investir tempo em aprendizado, relacionamentos saudáveis e projetos significativos. Dizer não é apenas proteção pessoal, é uma escolha estratégica que molda a trajetória da vida, fortalecendo disciplina, resiliência e a capacidade de enfrentar desafios com energia e atenção concentradas. Esse capítulo reforça que a liberdade real surge quando conseguimos recusar o que nos impede de crescer, quando priorizamos nossos objetivos e quando assumimos controle sobre onde direcionamos nossa atenção. Ao desenvolver essa habilidade, o leitor se liberta de pressões externas, de expectativas alheias e de compromissos inúteis, criando espaço para focar no que realmente agrega valor, constrói significado e promove bem-estar emocional. Assim, aprender a dizer não se torna essencial para viver com propósito, cultivar relacionamentos genuínos, desenvolver carreira e lidar com dificuldades de forma consciente, fortalecendo autoestima, clareza e foco em escolhas que realmente importam, preparando o terreno para o próximo capítulo sobre como enfrentar a responsabilidade plena pela própria vida. Capítulo 9. E, finalmente, a morte. A consciência da própria mortalidade é um dos pilares da vida significativa e este capítulo explora como a reflexão sobre a morte pode transformar escolhas, prioridades e valores. Muitos vivem como se fossem eternos, adiando decisões importantes, acumulando preocupações irrelevantes e buscando aprovação externa, esquecendo que o tempo é limitado e que a vida é finita. A morte não deve ser um tema assustador ou evitado. Ao contrário, encará-la com clareza proporciona urgência, foco e autenticidade. Compreender que tudo tem um fim nos ajuda a distinguir o essencial do supérfluo, a valorizar relações verdadeiras,
a investir em experiências que realmente importam e abandonar distrações ou expectativas alheias. O texto destaca que aceitar a finitude da vida cria coragem para enfrentar desafios, assumir responsabilidades e escolher problemas que realmente valem a pena. Ignorar a morte leva à procrastinação, a busca por prazeres imediatos e a dependência de validação externa, enquanto refletir sobre ela inspira prioridades conscientes, decisões corajosas e uma existência alinhada a valores pessoais. Este capítulo também explora como o medo da morte influencia comportamentos, relações e escolhas de carreira, mostrando que a negação da finitude gera ansiedade, estagnação e frustração. Ao internalizar a consciência da morte, o leitor aprende a viver de maneira mais plena, estabelecendo limites claros, dizendo não quando necessário e focando em objetivos que tragam significado real. A reflexão sobre o fim inevitável nos força a questionar o que queremos deixar como legado, como desejamos ser lembrados e quais experiências têm valor duradouro. O texto enfatiza que a morte não é um ponto final triste, mas um lembrete poderoso de que a vida deve ser vivida de forma consciente, com coragem, autenticidade e propósito. Reconhecer a finitude nos permite assumir responsabilidade por nossas escolhas, abandonar ilusões e desperdícios de tempo, e focar energia, atenção e esforço nos problemas e valores que realmente importam. O capítulo inspira a encarar cada dia como uma oportunidade de crescimento, conexão e realização, reforçando que a verdadeira liberdade surge ao compreender que a vida é limitada e que cada escolha consciente tem impacto direto sobre nossa felicidade, nossas relações e nosso legado. Assim, a morte, longe de ser temida, se torna um guia para viver com significado, encorajando o leitor a assumir controle sobre sua vida, enfrentar desafios com coragem e cultivar experiências e valores que resistam à passagem do tempo.